Fala, massa atleticana, eu estou aqui com o Gabriel, um programa diferente. A gente vai trazer uma análise sobre um jogador que provavelmente, se você está entrando na internet e nas redes sociais todo dia para acompanhar os assuntos envolvendo o Galo, você está vendo esse nome aí todo dia. Gustavo Scarpa, que jogou no Fluminense, Palmeiras, Nottingham Forest, está na mira do Galo aí, né? Está negociando com o Atlético, está todo mundo nessa expectativa do negócio poder avançar ou não, fechar ou não, enfim. A gente vai discutir sobre o jogador. E se essa negociação for concretizada, como o Gustavo Scarpa poderia agregar e em que ele poderia impactar no futebol do Galo. Fala, Gabriel. E aí, Vitor, e aí, massa? Cara, é uma novela que para alguns atleticanos pode ser recente, mas se a gente puxar na memória, é uma novela bem antiga. Desde a época do Fluminense, eu me lembro desse papo de Gustavo Scarpa no Galo, tinha muita gente que queria, né, muito mais vontade do torcedor do que necessariamente uma negociação. Então é uma novela antiga que o Galo, infelizmente, não fez a contratação e aí o Scarpa deslanchou no Palmeiras, então a gente vai trazer uma análise aí da carreira do Scarpa, né? Que, como todo mundo sabe, começou ali no Fluminense, muitas vezes jogando de lateral esquerdo, mostrou ser um cara polivalente, né? Jogava em todas as posições do meio, jogava no ataque, jogava de lateral. Então, no Fluminense, ele chegou a ter números até impressionantes, né? Para uma primeira temporada, onde ele conseguiu aí 151 jogos com 26 gols e 36 assistências. E a gente vai ver aqui, né, nas análises como a parte de assistência do Scarpa sempre foi muito apurada, né? Essa parte de achar o atleta em condições de marcar o gol e não só durante o jogo, né? Um excelente batedor de falta, um excelente batedor de escanteios. Então isso juntamente, né, ali com o Gustavo Gomes, que era um soberano na bola aérea, fez com que ele alcançasse aí grandes números também no Palmeiras, né? Onde ele consegue aí, em 231 jogos, 42 gols e 50 assistências, 400 passes decisivos. O que é esse passe decisivo? É aquele passe tenso, é aquele passe onde a tomada de decisão, onde aquele passe ele limpa o jogo, ele tira a pressão, ele quebra a linha, ele coloca o atacante em condições de fazer uma jogada, aquele passe antes da assistência, que é muito importante, começa a jogada. Então, assim, são 400 passes decisivos em 231 jogos. Então, um cara que ele te entrega números ali, né, o Vitor? E é um E cara muito correto. diferente do Patrick, do Edenilson, por exemplo, não é um jogador que te entrega força física, intensidade para disputas, um impacto defensivo muito grande. É um jogador de maior mobilidade e que, na minha visão, né, eu tive a oportunidade de recentemente assistir alguns jogos antigos do Gustavo Scarpa. Existiu um amadurecimento, assim, muito significativo por parte dele, taticamente, um amadurecimento tático, quando ele começa a ser treinado pelo Abel Ferreira. E aí, tanto o próprio jogador, até porque demanda também um esforço do jogador, como o mérito do Abel também, da comissão técnica lá do Palmeiras. Aqui no Palmeiras eu sempre deixei muito claro que, pelo menos sempre não, né, nos últimos 2 anos, a minha preferência por posição e assim que começaram o Abel, né, principalmente o Abel, na verdade só o Abel, me colocou na minha posição de origem, todo mundo falou, nossa, Scarpa, bom, né, bom meia, né, tipo, eu já sabia, né, mas eu acho que ter jogado na minha posição nesses últimos 2 anos ficou nítida a minha evolução e é claro que com as conquistas dos títulos, né, a gente pega um pouco mais de confiança, fica mais leve. Cara, o Scarpa amadureceu muito taticamente no Palmeiras, então ele começou a jogar mais sem bola do que quando ele jogava no Fluminense. No Fluminense ele era um jogador de impacto importantíssimo com a bola no pé. Com o Abel Ferreira no Palmeiras, ele começa a impactar no time do Palmeiras sem bola também. Como eu disse, não é o jogador de desarme, de interceptação, que ocupa o meio de campo ali de uma maneira que o time fique com uma defesa mais sólida.
mas é um jogador de mobilidade, que na transição ofensiva ajudou muito o Palmeiras, e a gente vai falar posteriormente aqui nesse vídeo sobre como ele poderia impactar no Galo, que é em relação ao que eu acredito que poderia ajudar o Galo também nesse sentido. Na transição ofensiva, né, esse jogo aí no contra-ataque, quando você recupera a bola e quer partir para o ataque de uma maneira muito vertical, o Scarpa é um jogador especial. Porque quando ele recebe a bola, ele sempre já domina orientado para a perna dominante, que é a canhota ali, e vai tentar efetuar um passe em profundidade. Então, não é aquele jogador que fica só tocando a bola de lado. É um jogador que tenta o passe em profundidade, o que pode potencializar Hulk e Paulinho. Acho que a palavra que eu usaria para o Scarpa nesse momento é o jogador que consegue potencializar outros na equipe, além da bola parada que você comentou também, né? Isso fez com que ele conseguisse grandes destaques individuais no campeonato, né? A equipe do Palmeiras no meio de campo sempre teve ali bons jogadores, Gabriel Menino, Patrick de Paula até no começo, o Danilo, o Scarpa, o Veiga, que muita gente fala, só que em alguns momentos eu acho que o Scarpa ele foi até melhor do que o próprio Veiga, eu acho que ele roubou esse destaque, principalmente em 2022. Sim, quando o Veiga ele se machuca também, o Scarpa ele assume ali a responsabilidade do elenco e ele consegue aí, ser líder de assistências do Campeonato Brasileiro de 2016, de 2017, de 2021 e de 2022. Então é um cara que ele entregou exatamente isso que o Vitor falou. Ele foi um potencializador muito grande para a equipe do Palmeiras, né? E também para a equipe do Fluminense. Vale também a gente lembrar que o Scarpa ele consegue estar na seleção da Copa Libertadores, né, em 2019 e 2022. Ele consegue estar na seleção do Campeonato Brasileiro de 2022, ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2022, bola de prata e melhor meio-campo do Campeonato Brasileiro em 2022, bola de ouro do campeonato em 2022, ganhou o troféu Mesa Redonda do melhor meio-campo também em 2022. Então, assim, o ano do Scarpa foi 2022, né, Vitor? Sim, sim. E apesar de teve uma passagem depois disso, né, apagada na Europa, não foi bem no Nottingham Forest, também não recebeu muitas oportunidades. Vai ser mais um jogador aí que vai na Europa, né, se concretizar, se for contratado pelo Galo ou por qualquer outra equipe brasileira, vai ser mais um brasileiro que assim, não consegue muitas oportunidades, muita minutagem na Europa e retorna para o futebol brasileiro, que na minha opinião, aqui no futebol brasileiro, ele está assim na prateleira de cima. E aí tem um discurso, né, e obviamente eu sou até apoiador desse discurso, porque tem muita gente que fala assim, poxa, tem que tomar cuidado, porque o Atlético está aí sondando, negociando aí com o Gustavo Scarpa, e tem muita gente pintando o Gustavo Scarpa como um craque, um jogador fora de série, um jogador que vai colocar a bola debaixo do braço e vai resolver o jogo sozinho, e eu concordo, na minha opinião, o Scarpa não é esse jogador. Vou até repetir para não ter confusão. Na minha opinião, o Scarpa não é esse jogador. Vai muito no sentido do que eu e o Gabriel tá falando aqui. É um jogador que tem um impacto ofensivo muito bom. Um jogador inteligente, que sabe trabalhar com a bola no pé, cresceu taticamente com a Abel para jogar sem a bola, para se posicionar, para encontrar os melhores espaços, para mapear o campo. É um jogador que trabalha muito bem de fora para dentro, então isso aí desde o Fluminense. Então, se ele vier para o Atlético, o Galo vai poder usar ele tanto vindo de fora para dentro, do lado direito ou do lado esquerdo. É um cara que tem uma boa visão de jogo, enxerga bem o companheiro para poder dar esse passe em profundidade, mas é o cara muito do complemento, é o cara que potencializa uma equipe. É aquele tipo de jogador que faz uma equipe ser mais competitiva, que dá mais munição, poder de fogo para uma equipe, e não necessariamente é o cara de um time. Acho que, no caso do Galo, essa cara é do Hulk. O Hulk é esse cara extraordinário, que resolve jogos complicados para o Galo, e que, na minha opinião, se o Scarpa chega no Galo, e eu falo isso há muito tempo, gente, o Hulk é muito extraordinário. A gente, assim, por mais que o Hulk seja um ídolo para o atleticano, a gente não tem dimensão ainda do que ele representa e de tudo que ele faz dentro de campo.
A gente pode fazer uma lista enorme aqui de inúmeras partidas complicadíssimas para o Atlético, que 1 minuto já estava passando ali para poder terminar a partida, e o Hulk foi lá e resolveu 1, 2 dribles, colocou alguém na cara do gol, marcou um gol de bola parada, fez um gol importante. Então, assim, o Atlético tem, na minha opinião, desde 2021, o Hulk é, junto com o Arrascaeta e com o Rafael Veiga, um dos jogadores mais dominantes do futebol brasileiro. Então, o Galo tem esse jogador dominante, que é o Hulk, e que precisa de ajuda. Então, nessa temporada de 2023, chegou o Paulinho e juntos fizeram um estrago, colocaram o Galo novamente na reta final do Brasileiro, na disputa pelo título. E eu sempre bati nessa tecla. O Atlético tem a oportunidade de ganhar títulos com um jogador fora de série, mas precisa de dar ajuda para esse jogador. Eu sempre brinco e comparo com a NBA, né? Na NBA, numa franquia, quando você tem um gênio, um jogador fora de série, né? Quando um Dallas tem, por exemplo, um Luka Doncic na vida, fica todo mundo dizendo, olha, tem que dar ajuda para o cara, porque você tem que aproveitar o ciclo daquele jogador na sua franquia para que você conquiste o maior número de títulos e vitórias. Então, eu pego muito dessa comparação, né? Se o Atlético tem o Hulk, e um dia o Hulk não vai jogar mais pelo Atlético, seja por aposentadoria ou qualquer outra coisa, o Atlético tem que aproveitar esse momento do Hulk. Ah, Vitor, o vídeo é sobre o Scarpa. Por que você está falando sobre o Hulk? Porque, na minha opinião, uma das maiores características do Scarpa é potencializar os jogadores que também jogam ao redor dele, seja na bola parada ou com a bola rolando. E aí, na minha opinião, ele potencializaria ainda mais o Hulk, o Paulinho, ia desafogar muito o meio de campo do Atlético. Com certeza. E ele é um jogador, como a gente falou, muito versátil. A principal função dele não é a parte defensiva, obviamente. Ele não gosta, né, de jogar na lateral esquerda, joga às vezes porque precisou jogar. Mas ele é um cara que ele consegue, ele tem uma noção tática muito importante do sem bola também, na parte defensiva, coisa que o Filipão gosta bastante. Então eu consigo ver o Filipão usando ele como um falso ponta, igual ele usava o Igor Gomes, e às vezes usar Batalha, Otávio e Zarate no meio campo, e com o Scarpa mais numa ponta esquerda, entre aspas, né, puxando mais para o meio, fazendo jogadas de linha de fundo, conseguindo vir um pouco mais pelo corredor central e liberando a lateral para o Arana poder progredir. Então, eu acho que a gente não fica preso só num setor, né? E já falando dos setores, então, fazendo uma análise agora dos jogadores que a gente tem aqui no nosso elenco, que façam aí a função do Scarpa, que joguem minimamente perto ali, né? Seja no meio, seja na ponta. Cara, eu vi muita gente falando que o Scarpa ele não vai mudar o patamar de elenco do Atlético. Eu concordo se a gente for olhar no geral, porque a gente tem Hulk, a gente tem Paulinho, a gente tem Zaratio, a gente tem Everson, a gente tem Arana. Então, assim, um jogador para chegar e subir o sarrafo desse elenco, ele tem que ser muito bom jogador, né? Ele tem que ser, assim, um craque, realmente um craque, um extra classe para chegar e conseguir mudar o patamar desse elenco, que já é alto, concordamos, né? A gente consegue concordar com isso. O elenco do Atlético é um elenco com bons jogadores, excelentes jogadores em algumas posições. Mas, para a posição do Scarpa, para o que o Scarpa oferece, ele consegue sim mudar o patamar daquela função. Do meio campo do Atlético, eu acho que ele consegue chegar para mudar o patamar, porque não tem ninguém... Não, eu acho que não tem ninguém no Brasil, não é nem no Atlético, eu acho que não tem ninguém no Brasil que consiga dar tanto perigo igual ele dá em bolas paradas. E eu acredito que para o Atlético, esses passes decisivos, essas assistências que ele sempre entrega, esses momentos decisivos, é um cara que ganhou tudo pelo Palmeiras, é um cara que não sente a pressão, resolve finais, resolve semifinais de Libertadores. Então, assim, é um cara que a gente precisa ali para grandes partidas. Eu acho que chega indiscutivelmente para ser titular. Não acho que tenha ninguém no elenco na posição dele que jogue melhor do que ele. Que é uma posição que o Atlético sofreu muito nessa temporada. Teve muita rotação. A gente começou o ano com Patrick e Edenilson como titulares. Depois teve um momento onde o Igor Gomes foi titular, o Zaratio entre uma lesão e outra ocupando a posição de titular. Aí um momento com o Kudê ali em que o Pavon, né, ocupava esse lugar mais como um
meia-direita, um ponta-direita. Aí o Brasileirão termina com o Filipão usando o Igor Gomes, usando o Rubens. Então foi um setor que a gente teve muita peça mudando ali e nunca teve o dono da posição, né? Tem o Zaratio ali, que quando está fisicamente é titular absoluto, mas que uma contratação desse tipo com certeza também mudaria o patamar do meio de campo do Atlético, sim, na parte criativa. Acho que o Hulk, às vezes, baixa muito para poder criar jogadas e acho que se tendo mais um jogador para ajudar nessa criação, não sobrecarrega tanto o Hulk e vai entregar mais munição para o Paulinho. Então, muito, muito especial. Então, concluindo nossa análise aqui, a gente vai estar trazendo sempre, né, Vitor, aí alguns jogadores que estão sendo especulados no Galo, jogadores que estão aí sendo negociados, que podem aparecer, a gente vai trazer uma análise aqui. Então, semana que vem já vai ter uma outra análise de um outro jogador aí, e na outra também a gente vai aí aparecendo algum jogador novo, a gente vai estar vindo aqui fazer uma análise sobre ele. Mas chegando... Deixa nos comentários aí, a galera, quem tiver assistido o vídeo, deixa nos comentários se você quer que a gente conversa, fala, analisa, bate papo aqui sobre algum jogador específico. Exatamente. E, cara, chegando no final, a gente separou uma pergunta que a gente vai responder. E vocês nos comentários também, à vontade para poder responder junto, a gente vai vendo aí como que está a expectativa de cada torcedor para essa possível chegada. Vou perguntar para o Vitor, depois vou dar minha resposta. Numa porcentagem aí, de 0 a 100, quantos por cento você consegue cravar que ele vai dar certo aqui no Galo? Se chegar, 75%. Eu acho que eu seria até um pouco mais ousado, viu? Eu acho que eu iria para uns 85, cara. Eu acho que completa muito o que o Galo precisa. Hulk vai parar de bater escanteio finalmente, vai estar lá na área para poder fazer gol. Então, acho que uns 85. Agradecer você que assistiu o vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e como a gente comentou no decorrer do vídeo, se você tiver aí, né, desejo que a gente analise algum jogador, deixa nos comentários aí, né, queria que o Galo contratasse tal jogador, né, o que vocês acham desse jogador no Atlético, deixa nos comentários aí que a gente vai ter o maior prazer de estudar e fazer o vídeo para vocês.